Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você estiver assistindo esse vídeo. Vamos dar continuidade à disciplina de Geologia e hoje acabei fazendo uma inversão dos conteúdos. Havia comentado com vocês que iria falar primeiro de rochas sedimentares e rochas metamórficas, sendo que o nosso último assunto, o nosso último vídeo foi sobre as rochas magmáticas. Hoje eu resolvi inverter e colocar alguns assuntos relacionados a processos exógenos, que são relacionados à intemperismo e erosão, porque eles vão nos ajudar a entender principalmente a formação de sedimentos e os processos que vão dar origem principalmente às rochas sedimentares. Então, neste vídeo, nessa aula, nós vamos falar sobre esses processos exógenos. Para não ficar um vídeo muito extenso, eu acabei dividindo este primeiro vídeo. Nós vamos falar basicamente do intemperismo, e em um segundo vídeo, nós vamos falar sobre os processos de erosão. Bom, como nós já falamos nas nossas aulas anteriores, os processos que ocorrem no planeta, eles são divididos em dinâmica ou processos endógenos, ou seja, aqueles que têm ação ou que surgem no interior do planeta, ou seja, no interior da crosta, sendo mais comuns os vulcões, os terremotos e a ação das placas tectônicas, que nós já falamos em vídeos anteriores, que vão ser chamados de processos formadores de relevo. E também temos a ação de outros processos que são fora do interior do planeta, os processos exógenos, aqueles que estão acima do relevo, o que acontecem na superfície do planeta. Os processos exógenos principais que nós temos são o intemperismo e a erosão, que também contempla a etapa de transporte. Esses processos exógenos também são chamados de processos modeladores de relevo. Então temos essa distinção de processos. Bom, antes de entrar no conceito de intemperismo e de erosão, nós precisamos entender que os dois acontecem ao mesmo tempo. O intemperismo e a erosão, eles acontecem e eles são basicamente consequência, não na verdade consequência, mas eles são fundamentais para que um ou outro aconteça. Basicamente o que nós temos é o intemperismo atuando nas rochas, seja por meio de processos físicos, químicos ou biológicos, produzindo sedimentos, e posteriormente esses sedimentos eles são erodidos por meio de um agente específico que nós vamos ver no próximo vídeo, que pode ser a água, o vento ou até mesmo o gelo. Bom, então nesse primeiro momento, o que vem a ser o intemperismo como um conceito? O intemperismo, como vocês podem ver nessa definição, é um conjunto de processos físicos, químicos e biológicos que podem acontecer de forma isolada ou todos ao mesmo tempo. Ele vai promover o desgaste, ou seja, a fragmentação da rocha, transformando ela em fragmentos, ou seja, em pedaços menores, e talvez até solubilizando alguns de seus componentes. Se solubilizando, leva à ação de intemperismo químico, que a gente vai ver a diferença entre eles. Na fotografia aqui da esquerda, vocês estão vendo um maciço de granito, e vejam que ele já se encontra muito alterado, já tem inclusive canais que mostram por onde a água da chuva escoa, e já demonstrando algumas superfícies de erosão bem desenvolvidas aqui. Então vejam que o intemperismo e a erosão acontecem junto. E lembrem lá da aula de rochas magmáticas, o granito, é uma rocha extremamente consolidada, maciça, quando ela está no interior do planeta. A partir do momento que ela é exposta na superfície e começa a sofrer a ação do intemperismo, essa rocha que nós vimos, que é maciça, composta por vários minerais, vai ser alterada. Esses minerais, diversos minerais que nós vimos aqui, como o feldspato, essas manchinhas pretas de biotita e a parte branca que é o quartzo, ele vai ser alterado, e o produto, vejam, é um granito
na verdade, continua sendo granito, mas completamente alterado. Em termos de engenharia, né, a resistência desse granito, por exemplo, quando ele está intacto, é muito grande. E de um granito intemperizado, ela é baixíssima. Para vocês terem uma ideia, um granito do interior do planeta, vamos dizer assim, maciço, intacto, ele tem resistência à compressão uniaxial da ordem de 25 gigapascal. Enquanto que... deixa eu só voltar, perdão. Enquanto que então, só recapitulando aqui, um granito, né, ele vai ter um granito intacto tem resistência da ordem de 25 gigapascal, enquanto que um granito muito alterado, ele vai ter uma resistência na ordem de 1 gigapascal. Ou seja, o intemperismo ele é muito importante para a gente, porque ele vai modificar a natureza de uma rocha, nesse caso, que pode ser utilizada como substrato. Bom, então, em resumo, o intemperismo ele vai atuar nas rochas, como vocês podem ver aí nessa figura. E quais são os seus produtos? Se essa fragmentação for mecânica, ela vai produzir, né, dentre outros, sedimentos, né, fragmentos, pedaços de rocha de menor dimensão. O intemperismo pode também produzir novos minerais, novos materiais, como por exemplo as argilas que vocês estão vendo aí, são ação direta do intemperismo químico, né? Então há uma transformação química nesse caso. E além disso, há uma solução, né? Essa rocha ela vai ser degradada, principalmente pela ação da temperatura e da água, que vai dissolver alguns minerais, e essa solução, né, desses minerais dissolvidos é um terceiro produto da ação do intemperismo. Como vocês podem ver, né, nós temos diversos fatores externos que podem alterar uma rocha. Então é comum a gente dividir o intemperismo de acordo com o agente que está atuando. Então no primeiro momento vamos trabalhar com o intemperismo físico, ou seja, é aquele que vai atuar na rocha, vai fragmentar a rocha por meio de aspectos físicos, né? Então, quando a gente fala de intemperismo físico, nós estamos falando que não está acontecendo alteração química da rocha, ou seja, a rocha é a mesma, porém em fragmentos menores. Os principais atores desse processo são a pressão e temperatura, mas existem alguns outros que nós vamos estudar também. Então, no caso da pressão e temperatura, vejam, principalmente a temperatura, o processo de aquecimento e resfriamento dessa rocha, seja por energia solar, por um processo pluviométrico, vai fazer o que com esse material, pessoal? Ele vai expandir esse material quando aquecido, né? O material expande, e quando a temperatura diminui, esse material vai contrair. Essa ação de expandir e contrair, que pode ser numa escala, por exemplo, de dia e noite. Durante o dia você tem a radiação solar, o material aquece e expande. Durante a noite o sol se retira, você tem a diminuição da temperatura e a contração. Isso ao longo do tempo, né, e aí vejam que o tempo, vamos voltar a lembrar que numa escala geológica ele é da ordem de milhões de anos, ele vai produzir trincas e fraturas na rocha, como vocês estão observando aqui. Em alguns casos, vejam que aqui já tem até planos do que a gente chama de esfoliação, como se o material estivesse se descamando igual uma cebola, né? Num termo bem coloquial. Vejam que há várias camadas aqui, né, concêntricas, que daqui a pouco nós vamos falar, que é chamado também de esfoliação, né? São várias camadas, como vocês podem ver aqui. E uma outra questão também que pode ajudar ainda mais a ação da dilatação e da contração, né? E aqui nessa figura fica bem exemplificado, né? Nós temos as trincas aqui originadas pelo processo de resfriamento e expansão, mas vejam que essa região ela tem uma glaciação aqui. Então essas fraturas, quando elas surgem
aliadas ao congelamento de água nessas fraturas, elas são responsáveis também por aumentar a ação do intemperismo físico. Então o gelo também é importante no intemperismo. É o que a gente vai falar agora, que é a ação do congelamento no intemperismo físico. Basicamente o que ocorre é que durante uma precipitação, uma chuva, nós vamos ter acúmulo de água nas fraturas que foram originadas lá pelo processo de expansão e contração, e essa água ela vai, dependendo da região, no caso aqui como é um clima frio, essa água vai se congelar nessas fraturas. E o que acontece, pessoal? A água, quando ela congela nas fraturas, ela tem um comportamento bem particular, que fica claro nessa figura aqui. A água, o que acontece? Nós temos aqui um gráfico de variação de volume por temperatura. Vejam que à medida que a gente vai diminuindo a temperatura, a água vai diminuindo o seu volume, até chegar na temperatura de 4 graus. Quando chega na temperatura de 4 graus, ocorre um aumento de volume da água. Isso é uma propriedade específica da água, ela aumenta de volume quando ela solidifica, quando ela se torna gelo. Agora imagine isso nessas pequenas fraturas da rocha. A água percola pela precipitação, pela água de chuva, e congela aqui dentro dessas fraturas. Na hora que ela congela, ela expande aqui dentro, e vejam o que acontece, ela acaba fragmentando ainda mais a rocha. Então, o intemperismo físico por meio de temperatura associada à ação de congelamento, essa ação vai quebrar e fragmentar ainda mais essa rocha. Então vejam que é isso que vai acontecer aqui. Eu tenho um exemplo, de uma montanha, no caso aqui, em que há congelamento de água nas fraturas. Vocês estão vendo que com o aumento de volume ocorre a ruptura, e esse material ele vai se desprender em pequenos blocos, como vocês estão vendo aqui. Esses blocos eles se acumulam na base da montanha, formando um depósito característico que é chamado, como vocês estão vendo aqui na figura, esse depósito é chamado de talos. Então o material se fragmenta pela ação conjunta da temperatura e do congelamento da água nas fraturas e forma esse depósito devido ao desprendimento de blocos. Ainda considerando o intemperismo físico, nós temos um intemperismo característico por alívio de pressão. Como a maioria das rochas, e aí vamos pegar o granito como exemplo, é formado devido à atividade interna do planeta, o granito nós sabemos que é uma rocha maciça, de boa resistência, que forma por processo intrusivo. Processo intrusivo, lembrem, se tiverem dúvidas, voltem lá no vídeo que fala sobre as rochas magmáticas. Uma rocha intrusiva, ela se forma aqui no interior, e por processos de soerguimento devido à dinâmica interna do planeta, o granito ele é exposto aqui. Quando o granito ele é exposto, imagine que é uma rocha que está lá dentro, que está no interior do planeta, submetida aqui, vamos pegar nesse primeiro momento aqui, imagine que é uma rocha, como nós podemos ver que está aqui como uma formação de um batólito, mas entendam isso aqui como sendo um granito, tá? E essa rocha se forma e ela está submetida a uma pressão elevada pelas camadas que estão acima dela e também por uma temperatura maior por estar no interior do planeta. Por processos de dinâmica interna, essa camada de granito que está aqui, ela é soerguida, ela é levantada, vamos dizer assim, e começa a ser exposta na superfície. Quando ela é exposta na superfície, vejam que aqui, toda aquela camada que ficava por cima e exercia pressão, ela é retirada. Então ocorre um alívio de pressão dessa camada de rocha. Esse alívio de pressão ele é responsável por formar um processo de juntas de alívio de pressão. Vejam que à medida que nós vamos subindo aqui, a gente tem vários planos, que são justamente planos
onde ocorreu um alívio de pressão nessa rocha. E isso, né, dá a impressão, né, de uma casca, né, de uma casca que está sendo removida, né, como se fosse uma cebola. Isso é chamado na geologia de tem um termo específico para isso, que é esfoliação. E se a esfoliação ela se dá em circunferência, ela é chamada de esfoliação esferoidal, por exemplo. Um exemplo clássico disso, né, de rochas que são geradas no interior e que sofrem processo de esfoliação, é o Pão de Açúcar, né? O Pão de Açúcar é um tipo de formação geológica, né, ele não recebe esse nome à toa, em que ele passa por esse processo de esfoliação, né? Se a gente der um zoom no Pão de Açúcar, e quem tiver interesse dê uma olhada nisso na internet, vocês vão ver que ele sofre esse processo de esfoliação por causa de alívio de pressão. Mas tudo um processo de intemperismo físico, tá, pessoal? Então, nós falamos aqui dos principais agentes de intemperismo físico e agora vamos falar do intemperismo químico. No caso do intemperismo químico, a gente tem que fazer uma consideração. Quem vai ser o principal agente do intemperismo químico é a água, seja ela água de chuva, água de rio, água subterrânea. E também das substâncias que vão estar dissolvidas nessa água. Sejam sais, sejam ácidos, que vão fazer o quê? Ajudar a decompor os minerais nas rochas de origem. Então, diferente do intemperismo físico, no intemperismo químico, nós temos a alteração química da rocha. Bom, e aí a água vai atuar principalmente como um importante solvente. O simples fato da água entrar no processo já é muito importante. E se a gente analisar a molécula de água, vejam, a molécula de água ela é formada por 2 átomos de hidrogênio e 2 átomos de oxigênio. Então vejam que a molécula de água ela é uma molécula que nós chamamos de polar, porque ela consegue ter, como vocês podem ver aqui, ó, vou mudar a cor do pincel, um lado negativo, né, um polo negativo e uma outra parte positiva. Isso vai ser responsável, pessoal, por uma grande parte dos processos de degradação dos minerais. E para isso, só essa estrutura, só essa molécula de água já é responsável por dissolver, por exemplo, o mineral halita, né? Lembrem-se lá que o mineral halita, ele é na verdade a forma mineral do NaCl. O que acontece? Essa parte positiva da molécula, né? Vejam que aqui eu estou mostrando no primeiro momento, aqui está o cristal de halita, né? O sódio é positivo e o cloro ele é um átomo superficialmente negativo. A molécula de água vai fazer o que, pessoal? A parte positiva vai atrair a parte positiva da molécula de água, ou seja, o hidrogênio, vai ser atraída pela parte negativa, como vocês estão vendo aqui, ó. E a parte negativa da molécula de água, né, como vocês estão vendo aqui, ó, a parte positiva da água é responsável por remover o cloro. E a parte negativa, que é o átomo de hidrogênio, vai atrair a parte positiva do cristal de halita e vai remover o sódio. Com isso, a simples ação da água no cristal de halita já é responsável por aqui remover o cloro e aqui por remover o sódio. Em alguns casos, né, a simples presença da água não é responsável. No caso da calcita, por exemplo, se tiver água pura, o mineral calcita não será diluído. Mas se tiver ácido, e aqui é importante a gente enfatizar, se essa água tiver algum ácido dissolvido, a calcita será degradada, né? Ela vai ser fragmentada. E quando que isso vai acontecer? De forma natural, pessoal. Por quê? Porque a água da chuva ela é ligeiramente ácida por causa do CO2 da atmosfera. E olha o que acontece. A água na atmosfera ela interage com o CO2 durante a precipitação e produz ácido carbônico. Este ácido carbônico, né, ele vai interagir, né, com a calcita
e vai produzir a sua fragmentação, né, produzindo íon sódio e o íon de bicarbonato. Então a própria água da chuva já é responsável por fazer o processo de degradação química, principalmente pelos ácidos que se encontram dissolvidos. E como a gente viu, esse processo de dissolução da calcita, e no caso da halita, vai depender de certas condições. E os minerais, eles também são mais resistentes ou menos resistentes ao intemperismo. Lembrem que lá na aula de rochas magmáticas eu mostrei para vocês a série de cristalização dos minerais, a série de Bowen, dependendo de onde vocês forem ver o nome desse pesquisador. E da mesma forma, nós também temos a série de estabilidade dos minerais. Vamos considerar aqui, na parte da direita, vejam que nós temos aqui a série de cristalização lá, ou a série de Bowen, que nós vimos lá nas rochas ígneas. E vejam que do lado esquerdo nós temos a velocidade de intemperismo, ou seja, quem aqui se intemperiza mais rápido? No caso, a velocidade maior na calcita, ou seja, a calcita é a que se temperiza primeiro, a que é fragmentada, que é dissolvida primeiro, ela é a primeira a sumir do terreno. E por último, veja que nós temos o quartzo e os óxidos de ferro. Então veja que é quase que uma relação inversa da série de cristalização. Os minerais que se cristalizam primeiro, como a olivina e o piroxênio, eles vão ficar mais embaixo, ou seja, eles são menos estáveis, eles são menos resistentes. E o quartzo já é um mineral mais resistente. Se vocês tiverem curiosidade, depois procurem em alguns maciços ou no solo essas formações. Vejam que aqui nós temos um material erodido, na verdade que sofreu intemperismo. No alto de cada gumezinho desse aqui a gente tem um cristal de quartzo. Isso aqui são cristais de quartzo que resistiram à ação do intemperismo e do impacto das gotas de chuva. Então o quartzo ele é resistente ao intemperismo, assim como, então vou colocar aqui o quartzo, ele é resistente ao intemperismo, assim como os minerais que são os minerais e solos que são compostos por óxidos de ferro. Bom, e aí a gente consegue ver, por exemplo, a aplicação disso numa rocha, como o granito que a gente já estava dando de exemplo. Aqui, nesse primeiro quadradinho, nós temos um zoom de uma parte do granito, e eu estou mostrando para vocês aqui o feldspato, essa parte amarelada aqui é a biotita e a preta a magnetita. E os demais trechos aqui são de quartzo. Vejam que à medida que vai ocorrendo o processo de intemperismo, vejam que o quartzo se mantém, mas o feldspato é o primeiro a ser degradado, o feldspato e a biotita. E no final, depois da ação do intemperismo, nós temos praticamente só o quartzo. Então o granito que está muito intemperizado, praticamente ele vai ter só quartzo em sua composição. E vai gerar esses vazios, por isso que a sua resistência cai tanto. Além disso, nós podemos ter uma ação do intemperismo biológico, que é quando nós temos a ação de plantas envolvidas no intemperismo. Vejam aqui a raiz dessa planta, ela não só é responsável pela fragmentação mecânica, a raiz da planta ela exerce força e fragmenta a rocha, como também algumas plantas em seu processo radicular desenvolvem alguns ácidos que degradam a rocha. Temos também a ação dos líquens e associações de algas e fungos que retiram insumos, sais minerais das rochas e também, devido ao processo de umidificação, degradam essas rochas também. Então vejam, nós falamos de intemperismo físico, químico e biológico, mas é muito importante a gente falar da ação conjunta dos três. O que acontece na prática é que os três vão agir de forma conjunta, e o que eles vão fazer é aumentar a fragmentação da rocha. Então uma coisa é falar de intemperismo químico,
né, a ação da água. Mas se essa rocha já estiver totalmente fragmentada por ação do intemperismo físico, como por exemplo a ação da temperatura? Quanto mais fragmentada tiver essa rocha, vejam, né, mais rápido ela vai ser fragmentada, na verdade mais fácil ela vai ser degradada. Então aqui eu dou um exemplo para vocês. Um cubo de rocha de 1 metro por 1 metro, ele tem 1 metro cúbico de volume, mas a sua área superficial é de 6 metros quadrados. Se houver um processo de fragmentação físico aqui, e a gente quebrar esse cubo, nesse segundo quadrante aqui, nós temos um cubo de 1 metro que foi dividido em pequenos cubos de aresta de meio metro. Veja que agora a área superficial é 12 metros quadrados. Se esse cubo de rocha foi dividido agora em outros cubos de 0,25, a área é 24 metros quadrados. Então, vejam que eu aumentei a superfície, nesse caso, para, por exemplo, viração da água aqui, né? H2O. Se vier água mais sais aqui, imaginem que esse material vai se degradar muito mais rápido do que este primeiro aqui. Então, isso é muito importante, né? A ação de todos os intemperismos de forma conjunta, né? De todos esses processos. Bom, pessoal, aqui nós fizemos uma explanação rápida dos principais agentes, dos principais tipos de intemperismo e dos processos exógenos como um todo. No próximo vídeo nós iremos falar do fenômeno que vem logo depois do intemperismo, que é a erosão, mas que acontece de forma conjunta ao intemperismo. Então agradeço a você por ter assistido esse vídeo até o final e fique atento ao próximo vídeo.